De terno rasgado e mãos trêmulas, o magnata descobriu o gosto amargo da impotência numa jaula isolada entre montanhas. Ali, sem poder nem luxo, encontrou a única riqueza que jamais entendeu: a verdade. Ela veio em forma de menina, com voz mansa e um legado partido nos braços. Se esta linda história de superação e amor te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuando, o helicóptero sobrevoava a exuberante paisagem amazônica, cortando o céu azul enquanto se aproximava de Igarapé dos Sonhos, uma pequena comunidade ribeirinha situada às margens do Rio Negro, no coração do Amazonas. De dentro da aeronave, Bernardo Alvarenga observava com olhos calculistas a extensão de terra e floresta que se estendia abaixo. Aos 58 anos, era um dos empresários mais influentes do Brasil, dono de uma fortuna construída no setor hoteleiro e imobiliário, com empreendimentos de luxo espalhados por todo o país. É aqui que vamos construir o maior resort ecológico da América Latina, Paula, disse ele à sua assistente, que digitava freneticamente em seu tablet. Imagine, chalés de luxo suspensos entre as árvores, passeios exclusivos pelo rio, experiências autênticas com os nativos. Os gringos vão pagar fortunas por isso. Paula Mendonça, 32 anos, paulistana com MBA em Gestão Internacional, assentiu com um sorriso discreto. A pesquisa de mercado confirma, Bernardo. O turismo de experiência está em alta, pessoas ricas buscando autenticidade, enquanto desfrutam de todo o conforto. O helicóptero começou sua descida em direção a um campo aberto na entrada da vila. Os moradores, já alertados sobre a chegada do homem importante de São Paulo, reuniam-se curiosos para observar aquela máquina barulhenta que raramente visitava seu pequeno paraíso. Entre eles estava Júlia Santana, professora da única escola local, que observava a cena com apreensão no olhar. Lá vem ele, o tal magnata que vai revolucionar nossa vida, comentou para seu amigo Matheus Ribeiro, líder da associação comunitária local. Ouvi dizer que já comprou a área do Velho Nascimento. Matheus ajustou o boné gasto que protegia seu rosto marcado pelo sol. Aos 45 anos, conhecia cada palmo daquela terra onde nascera. Comprou nada. Conseguiu uma concessão da prefeitura por 30 anos. O prefeito novo caiu no papo dele como peixe em anzol. O helicóptero pousou levantando uma nuvem de poeira vermelha. A porta se abriu e Bernardo Alvarenga emergiu impecável em seu terno italiano de linho claro, óculos escuros de grife e sapatos que custavam mais que 6 meses de renda de qualquer morador local. Seu sorriso confiante exibia dentes perfeitamente alinhados e clareados. Boa tarde, povo de Igarapé dos Sonhos, anunciou em voz alta como se estivesse em um palanque. Bernardo Alvarenga, muito prazer. Venho trazer progresso e oportunidades para esta região tão peculiar. O pequeno grupo de autoridades locais se aproximou para recebê-lo. O prefeito Gerson Rodrigues, em seu melhor terno, visivelmente desconfortável no calor amazônico, estendeu a mão entusiasticamente. Senhor Alvarenga, é uma honra. Estamos todos muito animados com seu projeto. Vai transformar nossa cidade. Bernardo apertou brevemente a mão do prefeito, limpando-a discretamente com um lenço de seda logo em seguida. Paula, que desembarcou logo atrás dele carregando pastas e equipamentos, percebeu o gesto e sentiu um leve desconforto. Trabalhava com Bernardo há 5 anos e ainda se surpreendia com certos comportamentos do chefe. Entre as crianças que observavam curiosas, estava Raquel Nascimento, uma menina de 11 anos de pele morena e longos cabelos negros. Seus grandes olhos castanhos observavam tudo com uma inteligência incomum para sua idade. Vestia roupas simples, uma bermuda jeans desbotada e uma camiseta com o logotipo da escola local, e calçava sandálias de borracha gastas pelo uso constante. "Quem é esse homem, vovô?" perguntou ao senhor ao seu lado. Um homem de 70 anos com rugas profundas que contavam histórias de uma vida inteira sob o sol amazônico. Sebastião Nascimento suspirou, apoiando-se em sua bengala de madeira entalhada. "É o homem que comprou a concessão das terras onde fica nossa casa, nossa roça e o lugar onde seu pai nasceu, pequena." Raquel franziu a testa, sem compreender completamente as implicações daquilo. "E o que ele vai fazer lá?" "Ele diz que vai construir um resort, um hotel muito grande para gente rica. E nós, para onde vamos?" Sebastião não respondeu.
Apenas apertou a mão da neta com mais força. Após os cumprimentos iniciais, Bernardo foi conduzido para uma reunião na prefeitura. O prédio simples, pintado de azul claro, contrastava com a sofisticação do empresário. Dentro da pequena sala de reuniões improvisada, estavam representantes locais. Além do prefeito, o vereador Cláudio Ferreira, o diretor da escola Marcelo Pereira e Matheus Ribeiro, que insistira em participar como representante da associação comunitária. Senhores, vamos direto ao ponto, começou Bernardo, abrindo uma apresentação em seu tablet que Paula projetou na parede. O complexo ecoturístico Amazônia Exclusiva será um marco para esta região. Investimento inicial de R$ 150 milhões, geração de empregos, visibilidade internacional. As imagens mostravam um projeto luxuoso, bangalôs suspensos entre árvores, piscinas de borda infinita com vista para o rio, restaurantes sofisticados, áreas de spa e até um pequeno aeroporto privado. Onde exatamente ficará isso tudo? Questionou Matheus cruzando os braços. Bernardo sorriu condescendente. Bem, para maximizar a experiência dos hóspedes, precisaremos utilizar toda a área da concessão. Isso inclui, infelizmente, a relocação de algumas habitações locais. Habitações? Matheus se inclinou para a frente. Você está falando de famílias que vivem nessas terras há gerações. O senhor Sebastião Nascimento tem documentos que comprovam a posse da terra há mais de 50 anos. O prefeito interveio nervosamente. Matheus, já discutimos isso. Legalmente, a prefeitura pode conceder aquela área. As famílias serão realocadas para o novo conjunto habitacional. Aquele conjunto de casinhas minúsculas, a 10 quilômetros do rio. Como os pescadores vão trabalhar? Como as famílias vão manter suas roças? Bernardo suspirou teatralmente. Olha, meu amigo, entendo sua preocupação, mas o progresso tem seu preço. Essas pessoas terão empregos no resort. Garçons, camareiras, guias locais. Imagine, vão ganhar salário mínimo, carteira assinada, tudo certinho. Melhor que ficar pescando de canoa ou plantando mandioca, não? Matheus sentiu o sangue ferver, mas manteve a compostura. Senhor Alvarenga, essas pessoas têm uma relação com a terra que vai além do dinheiro. Tem história, cultura... História? Cultura? Bernardo riu. O que vende é experiência controlada, meu caro. Turistas querem ver índios dançando, provar comidas exóticas, tirar fotos com nativos sorridentes. Depois voltam para seus quartos com ar-condicionado e Wi-Fi. Ninguém quer mosquito, calor real ou barracos de palha autênticos. Um silêncio pesado caiu sobre a sala. Paula olhou para seu chefe, surpresa com a franqueza brutal. O prefeito pigarreou, tentando aliviar a tensão. Bem, temos que pensar no bem maior. Os empregos, o turismo... Exatamente. Bernardo retomou o controle. Vamos transformar este lugarzinho esquecido em um destino mundial. Todo mundo ganha. Do lado de fora da prefeitura, Raquel havia escapado da vigilância do avô e se aproximado da janela entreaberta. Escutou a maior parte da conversa, principalmente as palavras duras de Bernardo sobre sua comunidade. Seus olhos se encheram de lágrimas quando ouviu o empresário falar com tanto desprezo sobre o lugar que ela amava. Correndo de volta para casa, encontrou sua mãe, Janaína Nascimento, separando as ervas medicinais que cultivava no quintal. Janaína, 36 anos, era conhecida na comunidade por seus conhecimentos sobre plantas da floresta, tradição herdada de sua mãe e avó, mulheres indígenas. Mãe, aquele homem de São Paulo quer tirar a gente daqui. Ele disse que nossa casa é um barraco, que a gente é... Raquel não conseguiu completar soluçando. Janaína abraçou a filha. Calma, filha. Ninguém vai nos tirar daqui. Esta terra é nossa por direito. Seu avô trabalhou a vida inteira para mantê-la. O que Janaína não contou para a filha naquele momento era que seu pai, Sebastião, havia trabalhado durante 25 anos como guia e consultor ambiental para a empresa de Bernardo Alvarenga no início de sua carreira, quando o empresário começava a investir em ecoturismo. Sebastião havia sido fundamental para o sucesso dos primeiros empreendimentos de Bernardo, compartilhando conhecimentos ancestrais sobre a floresta. Anos depois, quando o empresário expandiu para o mercado internacional, dispensou Sebastião sem qualquer reconhecimento ou compensação adequada.
Enquanto isso, na pousada local onde se hospedaria por alguns dias, Bernardo desabafava com Paula. Esta gente não tem visão, Paula. Vivem como há 100 anos e acham que estão protegendo alguma coisa. O mundo mudou. Quem não se adapta, fica para trás. Paula organizava os documentos para o dia seguinte. Talvez pudéssemos fazer algumas concessões, Bernardo. Manter algumas famílias, incorporar mais elementos culturais autênticos. Concessões. Bernardo serviu-se de um uísque que trouxera na bagagem. Você está ficando sentimental. Este lugar é apenas um trampolim. Depois que o resort estiver funcionando e ganharmos os prêmios de sustentabilidade, vendemos para alguma rede internacional por um valor triplicado e partimos para o próximo. Business, querida. Puro business. O sol começava a se pôr sobre o Rio Negro, pintando o céu de tons alaranjados, enquanto Bernardo brindava sozinho ao seu futuro sucesso. Mal sabia ele que, escondida entre as sombras do hotel, Raquel havia seguido o homem importante e escutava atentamente cada palavra através da janela entreaberta do terraço. Papas capítulo 2. Raízes e rupturas. A manhã seguinte amanheceu com a típica neblina que cobria o Rio Negro nas primeiras horas do dia. Bernardo Alvarenga despertou cedo, contrariando seus hábitos paulistanos. O canto dos pássaros amazônicos substituía o alarme digital de seu apartamento na Avenida Paulista. Vestiu-se com uma camisa de linho cara, calça leve e botas importadas que, segundo o vendedor, eram perfeitas para a exploração em ambientes selvagens, embora nunca tivessem sido testadas em solo amazônico de verdade. Paula, prepare o drone. Quero sobrevoar toda a área da concessão hoje, ordenou pelo telefone à sua assistente, que ocupava o quarto ao lado na pousada. Enquanto isso, na casa simples de madeira à beira do rio, Sebastião Nascimento contemplava o nascer do sol, sentado em sua cadeira de balanço na varanda. Era seu ritual matinal, observar o despertar da floresta enquanto tomava seu café com leite. Ao seu lado, Raquel apareceu ainda sonolenta, os cabelos despenteados. "Bom dia, vovô", disse a menina, sentando-se no degrau da varanda. "O senhor não dormiu direito, né? Escutei o senhor andando pela casa de madrugada." O velho sorriu, admirando a perspicácia da neta. "É difícil dormir quando o passado e o presente se misturam, pequena. É por causa daquele homem da cidade grande?" Sebastião assentiu, seus olhos perdidos nas águas escuras do rio. "Sabia que conhecia o senhor Alvarenga há muitos anos? Trabalhei para ele quando ele era apenas um jovem empresário com sonhos, não um magnata com impérios." Raquel arregalou os olhos, surpresa. "O senhor trabalhou para ele? Como?" O velho ribeirinho ajeitou-se na cadeira e começou a narrar uma história que nunca havia compartilhado completamente com a neta. "Foi em 1998. Eu era o melhor guia da região. Conhecia cada rio, cada trilha, cada segredo da floresta. Bernardo Alvarenga estava começando no ramo de ecoturismo e me contratou para ajudá-lo a mapear áreas para seus primeiros empreendimentos. Durante 25 anos, fui o braço direito dele na Amazônia. Ensinei-lhe sobre as plantas, os animais, as tradições. Apresentei-o a comunidades, abri portas, compartilhei conhecimentos que meus ancestrais indígenas me passaram." Sebastião fez uma pausa, bebericando seu café. A memória parecia pesar em seus ombros. "Ele era diferente naquela época? Menos malvado?" perguntou Raquel. "Ele era ambicioso, mas havia um brilho genuíno quando falava em criar experiências que respeitassem a floresta. Com o tempo, esse brilho foi substituído pelo brilho do dinheiro. O sucesso mudou Bernardo. Seus empreendimentos cresceram, tornaram-se mais luxuosos, menos conectados com a essência da Amazônia. Janaína juntou-se a eles na varanda, trazendo tapioca fresca. "Papai está contando histórias antigas?" perguntou, sentando-se ao lado da filha. "Sobre o homem rico", confirmou Raquel. "Vovô trabalhava para ele." Janaína trocou um olhar significativo com o pai. "Raquel, por que não vai buscar mais café para o vovô?" Quando a menina entrou em casa, Janaína sussurrou. "Tem certeza que quer reviver isso tudo, pai? Já superamos aquela época." Sebastião balançou a cabeça. "Não superamos, filha. Apenas seguimos em frente. Agora ele está aqui, ameaçando tudo o que construímos. Preciso encarar esse fantasma." Na mesma manhã, Bernardo e Paula sobrevoavam a área com um drone sofisticado. No tablet, o empresário marcava pontos estratégicos.
Aqui, o restaurante principal. Ali, o complexo de piscinas. Naquela elevação, o mirante VIP. E essas casas? Perguntou Paula, apontando para as habitações ribeirinhas que pontilhavam as margens do rio. Bernardo fez um gesto displicente. Tudo isso vai sair. Essa área será o calçadão exclusivo para os hóspedes. Imagina, coquetéis ao pôr do sol, eventos privados. As famílias já foram notificadas? Isso é problema da prefeitura. Nosso acordo é claro. Área limpa em 6 meses. Paula hesitou antes de falar. Bernardo, li sobre essas comunidades. Algumas famílias estão aqui há gerações. Têm uma relação cultural e espiritual com... Paula, interrompeu Bernardo com voz firme. Você é uma excelente assistente. Não comece a agir como assistente social. Negócios são negócios. Sentimentalismo não constrói impérios. A jovem assentiu, engolindo a réplica que queria dar. Seu emprego dependia daquela postura submissa, mas algo dentro dela se inquietava cada vez mais. Na escola local, uma construção simples, mas bem cuidada, Júlia Santana conduzia sua aula para as crianças da comunidade. Como diretora e professora principal, assumia várias turmas. Naquela manhã, notou Raquel especialmente distraída. Raquel, pode nos dizer qual a importância das nascentes para o ecossistema amazônico? Perguntou, tentando trazer a aluna de volta à aula. A menina piscou, voltando à realidade. Desculpe, professora. Eu estava pensando no homem que quer tirar nossas casas. Um murmúrio percorreu a sala. Muitas crianças já haviam ouvido conversas preocupadas em casa. Júlia suspirou. Como educadora, tentava manter-se neutra, mas como moradora compartilhava da angústia da comunidade. Raquel, entendo sua preocupação, todos estamos pensando nisso. Mas o conhecimento é nossa maior ferramenta neste momento. Se entendermos bem nossa terra, nossa história e nossos direitos, estaremos mais preparados para defendê-los. Meu avô trabalhou para ele, disse Raquel de repente, durante muitos anos, e depois foi descartado. A professora percebeu que havia ali uma história mais profunda. Talvez seu avô pudesse vir à escola um dia desses. Compartilhar suas experiências seria valioso para todos nós. No final da aula, Júlia procurou Raquel. Sua família está bem? Se precisarem de qualquer coisa... Estamos bem, professora. Vovô está um pouco triste, só isso. Ele ganhou uma medalha quando trabalhava para o Sr. Alvarenga. Às vezes fica olhando para ela. Aquela informação despertou a curiosidade de Júlia. Como historiadora amadora da região, conhecia bem as famílias locais, mas nunca soubera da conexão entre Sebastião Nascimento e Bernardo Alvarenga. Na pousada, Bernardo recebia o prefeito e outros empresários locais para um almoço. Champanhe francês, pratos elaborados por um chefe trazido especialmente de Manaus e promessas abundantes fluíam entre os presentes. Imaginem, dizia Bernardo, gesticulando animadamente, helicópteros trazendo turistas internacionais diretamente de Manaus. Americanos, europeus, asiáticos gastando dólares, euros, ienes na nossa pequena igarapé dos sonhos. E quanto à preservação ambiental? Perguntou um dos empresários locais, dono de uma operadora de ecoturismo de pequeno porte. Bernardo sorriu com condescendência. Meu amigo, preservação é a palavra-chave do nosso marketing. Teremos certificações internacionais, programas de sustentabilidade para mostrar aos hóspedes. O importante é a percepção, entende? Eles pagarão mais se acreditarem que estão salvando a Amazônia, enquanto desfrutam de luxo 5 estrelas. Paula, que tomava notas da reunião, sentiu-se cada vez mais desconfortável. Havia entrado na empresa de Bernardo idealista, acreditando que trabalhariam com turismo sustentável de verdade. A realidade revelava-se bem diferente. No início da tarde, Bernardo decidiu fazer um reconhecimento pessoal da área. Acompanhado de Paula e do prefeito, percorria a comunidade em um veículo 4x4. Esta área será totalmente remodelada, explicava, apontando para as casas ribeirinhas. Precisamos criar uma estética amazônica controlada, entende? Nada de pobreza real à vista dos hóspedes. Ao passar pela escola, Bernardo notou as crianças no intervalo. Poderíamos criar um programa educacional aqui, algo como Adote um Nativo. Os turistas adorariam tirar fotos com as criancinhas, patrocinar material escolar, essas coisas. Paula sentiu seu estômago revirar com aquela proposta.
Passando pela praça central da comunidade, Bernardo recebeu olhares desconfiados dos moradores. Ignorando-os, falava alto ao celular sobre seus planos. Eduardo, você não imagina o potencial. Esta gente é completamente ingênua. Assinam qualquer papel, acreditam em qualquer promessa. Até o prefeito come na minha mão. Em 2 anos multiplicamos o investimento e partimos para o próximo paraíso inexplorado. O que Bernardo não percebeu foi que, sentada em um banco da praça, Raquel ouvia cada palavra. A menina havia saído da escola e esperava por sua mãe quando o carro passou. Com seu celular antigo, presente de um primo da cidade, gravou disfarçadamente a conversa do empresário. À noite, na casa de Matheus Ribeiro, líderes comunitários reuniam-se para discutir a situação. Janaína, Júlia, pescadores, artesãos e outros moradores debatiam opções. Juridicamente, estamos em desvantagem, explicava Cláudio, um dos poucos advogados da região. A concessão foi legalmente aprovada pela Câmara Municipal. Mas e os direitos das comunidades tradicionais? Questionou Janaína. Minha família tem documentos antigos. Podemos tentar uma ação coletiva, sugeriu Cláudio. Mas precisaríamos de evidências fortes de má-fé ou irregularidades. Foi nesse momento que Raquel, que assistia silenciosamente à reunião, levantou-se. Eu tenho uma gravação. O senhor Alvarenga falando que a gente é ingênuo, que ele vai nos enganar e depois ir embora. Um silêncio tomou conta da sala, seguido de burburinhos animados. Isso pode nos ajudar, disse Cláudio cauteloso. Mas precisamos de mais. Algo que realmente comprove as intenções dele. Sebastião, que estivera calado até então, falou com voz serena. Tenho algo que pode ajudar. Documentos da época em que trabalhei com ele. Projetos antigos, promessas não cumpridas para outras comunidades. Todos olharam para o idoso com renovada esperança. Por que nunca falou disso antes, seu Sebastião? Perguntou Matheus. Porque acreditei que o passado deveria ficar no passado. Mas agora ele ameaça nosso futuro. E tenho uma ideia de como podemos fazer Bernardo Alvarenga enxergar o que realmente importa. Na manhã seguinte, Bernardo preparava-se para uma reunião com potenciais investidores locais. Havia alugado uma antiga casa de madeira à beira do rio, transformando-a em um escritório temporário. O cenário autêntico impressionaria os investidores, pensou. Paula, certifique-se de que o ar-condicionado portátil esteja funcionando e traga aquela apresentação com as projeções financeiras infladas. E prepare os contratos preliminares. Quero fechar alguns acordos hoje mesmo. Enquanto isso, no barracão comunitário, Matheus coordenava um grupo de moradores, cada um com uma tarefa específica. Raquel observava curiosa os preparativos, sem entender completamente o plano. O que vamos fazer, mãe? Perguntou a Janaína, que separava ervas em pequenos saquinhos. Vamos dar uma lição ao Sr. Alvarenga, respondeu ela com um sorriso enigmático. Uma lição que ele nunca esquecerá. Sebastião aproximou-se, carregando uma caixa de madeira antiga. Dentro dela, uma medalha brilhava. Por 25 anos de serviços dedicados, Alvarenga Ecoturismo, junto com documentos amarelados e fotografias antigas. Está pronto, pai? Perguntou Janaína, preocupada. O velho ribeirinho assentiu com determinação. Esperei este momento por 15 anos, não para vingança, mas para justiça, para mostrar a um homem que perdeu seu caminho o verdadeiro valor do que está prestes a destruir. Na casa à beira do rio, a reunião de Bernardo estava em pleno andamento. O empresário exibia seu poder de persuasão, encantando os investidores com promessas de retornos extraordinários. Senhores, em 2 anos, estaremos recebendo a elite mundial aqui. Imaginem, celebridades, bilionários, todos querendo sua experiência amazônica exclusiva. E vocês, como parceiros pioneiros, terão prioridade em todas as oportunidades que surgirem. Foi quando um barulho estranho veio de fora. Gritos, vozes alteradas. Bernardo franziu o senho, irritado com a interrupção. Paula, veja o que está acontecendo. A assistente saiu rapidamente. Quando retornou, seu rosto estava pálido. Bernardo, acho que você precisa ver isso. Capítulo 3. A jaula e a lição. Bernardo saiu apressadamente da casa, seguido pelos investidores curiosos. O que viu o deixou atônito. Um grupo de aproximadamente 30 moradores bloqueava a única estrada de acesso. Entre eles reconheceu Matheus, a professora Júlia
e vários outros rostos que havia ignorado nos dias anteriores. Alguns carregavam faixas improvisadas. Nossa terra, nossa vida, respeito às comunidades tradicionais, a Amazônia não está à venda. O que significa isso? Vociferou, ajustando o blazer como se a postura elegante pudesse intimidar os manifestantes. Vocês estão atrapalhando uma reunião de negócios importante. Mateus deu um passo à frente. Senhor Alvarenga, gostaríamos de convidá-lo para conhecer a verdadeira Igarapé dos sonhos. Não a versão turística que planeja criar, mas o lugar real, com pessoas reais, histórias reais. Bernardo riu com desdém. Olha, não tenho tempo para turismo comunitário agora. Se quiserem marcar uma reunião formal, falem com minha assistente. Não é um convite, Sr. Alvarenga, respondeu Mateus com firmeza. É uma intervenção comunitária. Antes que Bernardo pudesse processar o significado daquelas palavras, vários homens se aproximaram rapidamente. Eram pescadores e agricultores locais, com mãos calejadas pelo trabalho diário, mas movimentos precisos. Em segundos, cercaram o empresário. Ei, o que pensam que estão fazendo? Isso é sequestro, é crime! Gritou Bernardo, tentando se desvencilhar. Paula, chame a polícia! Prefeito, faça alguma coisa! O prefeito, no entanto, havia desaparecido discretamente ao primeiro sinal de confusão. Paula permanecia paralisada, dividida entre a lealdade ao chefe e um estranho sentimento de que talvez aquilo fosse necessário. Não é sequestro, Sr. Alvarenga, explicou Júlia, aproximando-se calmamente. É uma tradição amazônica muito antiga. Quando alguém ameaça o equilíbrio da comunidade, essa pessoa é convidada a passar um tempo em reflexão, para reconectar-se com os valores essenciais. Os investidores observavam a cena, alguns assustados, outros curiosamente interessados no desenrolar dos acontecimentos. Um deles, um empresário mais velho de Manaus, comentou baixinho. Isso me lembra uma prática indígena dos meus antepassados. Talvez devêssemos ver onde isso vai dar. Bernardo foi conduzido firmemente até uma canoa grande, onde Sebastião Nascimento aguardava, sentado na popa com dignidade. O empresário congelou ao reconhecer o rosto enrugado do velho ribeirinho. Nascimento? Sebastião Nascimento? Há muito tempo, senhor, respondeu o idoso com um aceno de cabeça. 15 anos, para ser exato. Desde que me informou que meus serviços não eram mais necessários após um quarto de século. Bernardo engoliu em seco, subitamente desconfortável. Olha, foram decisões de negócios, nada pessoal. Reestruturação corporativa, você entende? Entendo perfeitamente, respondeu Sebastião com uma calma desconcertante. Agora, por favor, entre na canoa. Temos um longo caminho pela frente. Enquanto Bernardo era ajudado, ou forçado, dependendo da perspectiva, a entrar na embarcação, Paula aproximou-se hesitante. Não vou deixar meu chefe ser levado assim, disse, tentando soar firme, apesar da incerteza em sua voz. Janaína colocou a mão em seu ombro gentilmente. Você também está convidada a vir, Paula. Acho que há muito que precisa ver. Algo no tom sincero da mulher fez Paula assentir lentamente. Ela entrou na canoa, sentando-se distante de Bernardo, que agora parecia ter perdido parte de sua arrogância habitual. A jornada pelo rio durou quase 2 horas. Bernardo, inicialmente furioso e cheio de ameaças legais, gradualmente silenciou ao penetrarem em áreas cada vez mais isoladas da floresta. O barulho do motor foi substituído pelo som de remos cortando a água quando entraram em um igarapé estreito, onde árvores enormes formavam um túnel natural sobre suas cabeças. Para onde estão me levando? Perguntou finalmente, sua voz desprovida da usual confiança. Para um lugar especial, respondeu Sebastião. Um lugar que você planejava transformar em um campo de golfe para seus turistas ricos. Após mais meia hora de navegação silenciosa, chegaram a uma pequena clareira na floresta. No centro dela, algo inesperado. Uma estrutura que lembrava uma jaula grande, feita com madeiras resistentes da região, entrelaçadas de forma a criar uma cela rústica, mas surpreendentemente sólida. — O que é isso? Perguntou Bernardo, seu rosto empalidecendo. — Sua acomodação pelos próximos dias, respondeu Mateus, que viera em outra canoa. Não se preocupe, é segura. Foi construída para durar, como as casas que sua empresa planeja demolir. Vocês não podem fazer isso? É bárbaro. É ilegal, protestou Bernardo, recuando até esbarrar em 2 homens fortes que o seguravam firmemente pelos braços.
O que é bárbaro, Sr. Alvarenga, disse Júlia, é deslocar 50 famílias de suas casas ancestrais para construir piscinas de borda infinita. Apesar de seus protestos, Bernardo foi conduzido para dentro da estrutura. A jaula era espaçosa o suficiente para que pudesse ficar de pé e se movimentar, mas não muito mais que isso. No chão, uma esteira simples de palha trançada servia de cama e um banquinho rústico completava o mobiliário. Isso é sequestro, cárcere privado. Vocês vão todos para a prisão, gritava, agarrando as barras de madeira, enquanto a porta era fechada e trancada com uma trava improvisada. Paula observava tudo com uma mistura de horror e fascinação. Vocês não podem mantê-lo aqui. Ele precisa de medicamentos, tem compromissos. Ele receberá tudo o que precisa, garantiu Janaína. Água limpa, comida fresca, proteção contra insetos. Não queremos machucá-lo, apenas fazê-lo entender. Entender o quê? Perguntou Paula confusa. O valor do que está prestes a destruir, respondeu Sebastião, apoiando-se em sua bengala. Às vezes, só entendemos o valor da liberdade quando a perdemos, mesmo que temporariamente. Os investidores que haviam seguido o grupo em outras canoas por curiosidade observavam a cena com expressões variadas. Alguns chocados, outros intrigados. Isso é um absurdo, comentou um jovem empresário de São Paulo. Vou chamar a Polícia Federal agora mesmo. Antes de fazer isso, interveio o empresário mais velho de Manaus, sugiro que escutemos o que essa comunidade tem a dizer. Meu avô era indígena, e ele me ensinou que às vezes precisamos parar e ouvir a floresta antes de tomar decisões. O grupo concordou, relutantemente, em esperar e observar, com a condição de que Bernardo fosse bem tratado e a situação não se prolongasse indefinidamente. Enquanto os adultos discutiam, Raquel aproximou-se cautelosamente da jaula. Bernardo, agora sentado no banquinho com a cabeça entre as mãos, ergueu os olhos ao perceber sua presença. Você é a neta de Sebastião, não é? Perguntou. Sua voz surpreendentemente calma. Raquel assentiu, estudando o homem com curiosidade. De perto, sem o glamour de sua posição e seus acessórios caros, ele parecia apenas um homem de meia-idade assustado. Por que vocês estão fazendo isso comigo? Eu ia trazer progresso, empregos. O senhor ia tirar nossa casa, respondeu Raquel simplesmente. A casa onde meu pai nasceu, onde meu avô plantou cada árvore do pomar, onde minha avó está enterrada. Algo na simplicidade daquela resposta pareceu atingir Bernardo. Ele ficou em silêncio por um momento antes de voltar a falar. Olha, pequena, eu entendo que vocês têm apego a este lugar. Mas o mundo evolui. O progresso é inevitável. Progresso para quem? Perguntou Raquel, inclinando a cabeça. Para as pessoas que vão trabalhar no seu hotel por um salário mínimo? Ou para o senhor que vai ficar mais rico? A pergunta direta, vinda de uma criança, deixou Bernardo momentaneamente sem resposta. À noite, uma pequena fogueira foi acesa perto da clareira. Enquanto Bernardo recebia uma refeição simples, mas nutritiva, peixe fresco, farinha d'água, frutas da região, a comunidade se reuniu em círculo. Histórias foram contadas, canções antigas entoadas, crianças brincavam entre os adultos. Paula, que inicialmente se mantivera afastada por lealdade ao chefe, gradualmente se aproximou, atraída pela autenticidade daquele momento. Sentou-se ao lado de Janaína, que preparava um chá de ervas em uma pequena panela sobre o fogo. Nunca vi nada assim em São Paulo, comentou, observando como todos participavam naturalmente, sem a necessidade de telas ou entretenimento artificial. Isso é comunidade, respondeu Janaína, algo que dinheiro nenhum pode comprar. Algo que se constrói ao longo de gerações. Do interior de sua jaula, Bernardo observava a cena com uma expressão indefinível. Parte dele ainda fervia de raiva pela humilhação, pelo controle perdido. Mas outra parte, uma parte quase esquecida, sentia-se estranhamente tocada pela simplicidade e harmonia daquele momento. Na manhã seguinte, Bernardo acordou com o canto dos pássaros. Seu corpo doía pela noite passada na esteira dura, tão diferente de seu colchão ortopédico importado. Ao abrir os olhos, deparou-se com Raquel sentada do lado de fora da jaula, observando-o atentamente. Bom dia, disse ela, oferecendo-lhe uma cuia com água fresca através das barras. Bernardo aceitou, bebendo avidamente. Quanto tempo pretendem me manter aqui? Não sei, respondeu a menina com sinceridade.
Vovô disse que depende de quanto tempo o senhor levar para aprender. Aprender o que, exatamente? A ouvir, a ver, a sentir. Raquel apontou para a floresta ao redor. Tudo isso fala, senhor Alvarenga. Mas o senhor nunca parou para escutar. Algo na sabedoria simples daquela criança desconcertou Bernardo novamente. Antes que pudesse responder, Sebastião aproximou-se, apoiado em sua bengala. Bom dia, Bernardo. Espero que tenha dormido bem. Corta essa, Nascimento, respondeu Bernardo irritado. O que você quer realmente? Dinheiro? Vingança? Fala logo. Sebastião sorriu serenamente. Se quisesse dinheiro, teria aceitado sua proposta de indenização 15 anos atrás. Se quisesse vingança, não estaria aqui conversando civilizadamente. Então o quê? Quero que você veja. Realmente veja. Sebastião fez um gesto abrangendo a floresta ao redor. Quando trabalhávamos juntos, você tinha uma visão. Lembra? Criar experiências turísticas que respeitassem a natureza e as comunidades, que trouxessem benefícios para todos, não apenas lucro para investidores. Bernardo desviou o olhar, desconfortável com a memória. O que aconteceu com aquele jovem idealista, Bernardo? Perguntou Sebastião suavemente. Quando a ambição devorou seus princípios, o mercado mudou, Nascimento. Tive que me adaptar ou seria engolido pela concorrência. E no processo, tornou-se o que mais temia, concluiu o velho ribeirinho. Tornou-se apenas mais um predador. Sebastião fez um sinal e Raquel se afastou, retornando pouco depois com uma pequena caixa de madeira. O velho a abriu, revelando a medalha e os documentos antigos. Lembra disso? Você mesmo me entregou em uma cerimônia com todos os funcionários. Disse que eu era a alma da empresa, que meus conhecimentos tradicionais eram o verdadeiro tesouro da Alvarenga Ecoturismo. Bernardo engoliu em seco, lembrando-se vagamente do momento. 3 meses depois, recebi uma carta informando que meus serviços não eram mais necessários, sem explicações, sem agradecimentos reais. Apenas uma indenização mínima e a sugestão de que, aos 55 anos, eu estava desatualizado para os novos rumos da empresa. O empresário teve a decência de parecer constrangido. Foram decisões corporativas, Nascimento. Nada pessoal. Para você, talvez. Para mim foi o fim de uma vida dedicada a compartilhar conhecimentos. Para minha família foi uma traição depois de décadas de lealdade. Sebastião guardou a medalha e entregou a caixa para Raquel. Durante esta semana, você vai receber visitas. Pessoas que vivem nesta terra há gerações. Pessoas cujas vidas você planeja transformar com seu resort. Escute-as, Bernardo. Realmente escute. Enquanto Sebastião se afastava, amparado pela neta, Bernardo gritou. E se eu me recusar a participar deste teatro? O velho ribeirinho parou e virou-se lentamente. Então terá falhado em sua última chance de redenção. E isso, meu antigo amigo, será uma tragédia maior para você do que para nós. Durante o resto do dia, Bernardo alternava entre períodos de fúria impotente e momentos de reflexão silenciosa. Paula apareceu brevemente, informando que estava hospedada na casa de Janaína. Eles realmente não parecem querer machucar você, disse ela, ainda confusa com toda a situação. Os investidores decidiram ficar também. Estão curiosos com o desfecho disso tudo. Traidora, murmurou Bernardo, embora sem real convicção. Deveria estar chamando a polícia, helicópteros, o exército. Paula sorriu levemente. Sabe qual é a parte mais estranha? Não há sinal de celular aqui nenhum, é como se o universo quisesse que parássemos e escutássemos por um momento. Ao anoitecer, como prometido, a primeira visita chegou. Era Dona Conceição, uma parteira tradicional de 78 anos, que trazia uma lamparina e uma pequena trouxa. Boa noite, moço da cidade, cumprimentou sentando-se em um banquinho do lado de fora da jaula. Trouxe algo para espantar os mosquitos. Ela acendeu pequenos incensos feitos com ervas locais, cujo aroma agradável logo afastou os insetos noturnos. Sebastião me pediu para contar minha história, explicou ela, ajeitando seu vestido simples. Nasci nesta terra em 1945. Ajudei a trazer ao mundo mais de 300 crianças desta comunidade, inclusive a mãe desta menina esperta. Sorriu apontando para Raquel e se sentara quietamente para ouvir. Durante quase 2 horas, Dona Conceição narrou histórias de nascimentos difíceis em noites de tempestade,
de conhecimentos medicinais passados por gerações, de uma sabedoria que não se encontrava em livros ou universidades. Bernardo, inicialmente cético, gradualmente se viu absorvido pelas narrativas. Havia algo hipnótico na voz da anciã, algo que o transportava para um mundo muito diferente do seu. No seu hotel grande, perguntou ela ao final, haverá lugar para pessoas como eu? Para o conhecimento que não tem diploma, mas tem poder de cura? A pergunta pairou no ar noturno da Amazônia sem resposta, enquanto os grilos cantavam e a lua cheia iluminava a jaula onde um homem poderoso começava, lentamente, a questionar suas certezas. Capítulo 4. O despertar da consciência. O terceiro dia de Bernardo na jaula de madeira amanheceu com uma chuva amazônica típica, intensa, mas breve. Gotas grossas atravessavam o teto improvisado, que cobria parcialmente sua prisão rústica, molhando suas roupas caras, agora amassadas e sujas. O empresário observava com desalento o barro que se formava sob seus pés, misturando-se aos seus sapatos italianos, que custavam o equivalente a 3 meses de renda de uma família local. Bom dia, Sr. Alvarenga. A voz de Raquel o surpreendeu. A menina trazia um guarda-chuva simples e uma trouxa de pano. Trouxe roupas secas para o senhor. São do tio Mateus, devem servir. Bernardo olhou desconfiado para as peças de algodão simples, uma calça e uma camisa que, claramente, não tinham etiqueta de grife. Não preciso de caridade, resmungou, mas seu corpo tremia ligeiramente com o frio da chuva matinal. Raquel apenas deixou as roupas ao alcance dele, junto com uma toalha rústica. O café da manhã vem logo. Hoje é tapioca com tucumã e café regional. Algo na simplicidade e na falta de hostilidade da menina desarmava constantemente as defesas de Bernardo. Quando ela se afastou, ele relutantemente pegou as roupas secas. Ao vestir a camisa simples de algodão, notou que era surpreendentemente confortável, adaptada ao clima úmido da região. Enquanto comia a tapioca, que admitiu silenciosamente ser deliciosa, observou o movimento da comunidade ao longe. Pessoas caminhavam para suas atividades diárias. Pescadores preparavam redes, mulheres organizavam produtos para venda, crianças corriam em direção à escola. Uma rotina simples, mas harmoniosa. Paula apareceu pouco depois, trazendo uma pasta com documentos. Bernardo, os investidores estão inquietos. Precisam de alguma posição sua sobre o projeto. O que devo dizer a eles? Ele mastigou lentamente antes de responder. Diga que estou avaliando modificações no conceito original. Surpreendeu-se com suas próprias palavras. 2 dias atrás, teria exigido resgate imediato e ameaçado processar todo mundo. Paula arqueou as sobrancelhas, mas assentiu. Tenho uma novidade. Estou documentando tudo o que está acontecendo aqui. Histórias locais, conhecimentos tradicionais, práticas sustentáveis. É fascinante, Bernardo. Nunca vi nada assim em nenhum destino turístico que visitamos. Não comece a virar nativa, Paula, comentou ele com ironia, mas sem a agressividade habitual. Ainda precisamos voltar para a civilização em algum momento. É isso que é interessante, ela respondeu pensativa. Comecei a questionar o que chamamos de civilização. Eles têm sistemas complexos de manejo florestal que existem há séculos, conhecimentos medicinais que grandes farmacêuticas estão apenas começando a estudar, relações comunitárias que resolvem conflitos sem precisar de tribunais. Antes que Bernardo pudesse responder, Sebastião aproximou-se, acompanhado por um homem mais jovem que carregava uma rede de pesca. Este é Carlos Pimentel, meu sobrinho, apresentou Sebastião. Um dos melhores pescadores da região, vai passar o dia com você. Bernardo revirou os olhos. Mais uma visita educativa? Olha, já entendi o recado. Vocês amam este lugar, não querem sair, etc. Podemos pular para a parte da negociação? Posso aumentar as indenizações, criar mais empregos no resort? Carlos sorriu, revelando dentes brancos contrastando com a pele bronzeada pelo sol. Não vim negociar, Sr. Alvarenga, vim pescar. E o senhor vem comigo. Como é que é? Você não vai realmente manter ele preso nessa jaula por dias, vai, tio? Perguntou Carlos, fingindo surpresa. Isso seria desumano. Melhor ele esticar as pernas, conhecer o que planeja destruir. Sebastião assentiu com um pequeno sorriso. Verdade. Acho que nosso hóspede merece um pouco de liberdade supervisionada. A porta da jaula foi aberta. Bernardo hesitou.
olhando desconfiado para os dois homens. É algum tipo de truque? Vão me levar para mais longe na floresta? Se quiséssemos prejudicá-lo, já teríamos feito, respondeu Sebastião calmamente. Carlos vai mostrar a você como a comunidade vive do rio, em equilíbrio. Algo que seu resort vai impactar diretamente. Relutante, mas curioso e ansioso para sair da jaula, Bernardo seguiu Carlos até a margem do rio. Uma canoa simples os aguardava, equipada com redes de pesca artesanais e outros apetrechos que o empresário não reconhecia. Nunca pesquei na vida, admitiu Bernardo, sentindo-se estranhamente vulnerável ao confessar sua inexperiência. Hoje é um bom dia para começar, respondeu Carlos, entregando-lhe um chapéu de palha para proteger-se do sol. A pesca não é apenas sobre capturar peixes, é sobre entender o rio, respeitá-lo, tomar apenas o necessário. As horas seguintes foram uma revelação para Bernardo. Carlos mostrou-lhe como identificar os melhores pontos de pesca, como os ciclos da lua afetavam o comportamento dos peixes, como a comunidade havia estabelecido áreas de preservação onde era proibido pescar durante períodos de reprodução. Este conhecimento vem de gerações, explicou Carlos enquanto Bernardo tentava, desajeitadamente, manejar uma rede. Meu avô ensinou meu pai, que me ensinou. Não está em livros, está no fazer, no observar, no respeitar. Quando Bernardo finalmente conseguiu capturar seu primeiro peixe, um tucunaré de tamanho modesto, sentiu uma satisfação que não experimentava havia anos. Não era a euforia de fechar um grande negócio ou adquirir um novo item de luxo. Era algo mais básico, mais genuíno. Parabéns, sorriu Carlos. Você acaba de garantir parte do almoço da comunidade hoje. Bernardo franziu o senho. Vocês vão compartilhar meu peixe? Claro, aqui tudo se compartilha. A pesca de hoje alimenta a todos, não apenas a quem pescou. De volta à vila, Bernardo observou como seu peixe, junto com a pesca dos outros, era preparado por mulheres da comunidade em uma cozinha coletiva. Crianças, idosos, adultos, todos participavam de alguma forma na refeição comunitária. Paula se juntou a ele, notando sua expressão contemplativa. Estranho, não é? Ver como eles vivem em comunidade de verdade. Em São Paulo mal conheço meus vizinhos de condomínio, admitiu Bernardo. Milhões de pessoas vivendo lado a lado, mas isoladas em suas bolhas. Durante o almoço, servido ao ar livre sob árvores frondosas, Bernardo foi convidado a sentar-se com todos, não mais como prisioneiro, mas como um visitante que precisava aprender. Notou como as crianças eram tratadas com respeito, como os idosos ocupavam lugares de honra, como histórias e risadas fluíam naturalmente. Raquel sentou-se ao seu lado observando-o com curiosidade. O senhor gostou de pescar? Foi interessante, respondeu Bernardo, ainda processando a experiência. Nunca tinha feito algo assim. Nunca? Nem quando era criança? O empresário ficou em silêncio por um momento. Minha infância foi diferente. Colégio interno, depois faculdade, depois MBA, depois trabalho sem parar. Sempre perseguindo o próximo objetivo, a próxima conquista. E o senhor é feliz? Perguntou a menina com a franqueza desconcertante das crianças. A pergunta pegou Bernardo de surpresa. Feliz? Quando foi a última vez que havia pensado nisso? Tinha sucesso, dinheiro, poder, mas felicidade? É complicado, desconversou ele. Após o almoço, Bernardo esperava ser reconduzido à jaula. Mas Sebastião tinha outros planos. Esta tarde você vai conhecer nossa escola, anunciou o idoso. Júlia vai mostrar como educamos nossas crianças em conexão com a floresta e o rio. A escola era uma construção simples, mas bem cuidada. Algumas salas tinham paredes, outras eram espaços abertos protegidos apenas por um teto. Para surpresa de Bernardo, havia alguns computadores, não os mais modernos, mas funcionais. Temos energia solar, explicou Júlia, percebendo seu olhar. Um projeto que desenvolvemos com uma ONG há 5 anos. As crianças aprendem o currículo básico nacional, mas também conhecimentos tradicionais, plantas medicinais, técnicas sustentáveis de agricultura, artesanato local. Em uma das salas, adolescentes trabalhavam em projetos de ciências relacionados à preservação ambiental. Um grupo monitorava a qualidade da água do rio, outro desenvolvia técnicas de compostagem adaptadas ao clima amazônico. Impressionante, murmurou Bernardo genuinamente surpreso. Esperava algo
primitivo. Júlia sorriu. Esse é o problema de quem vem de fora, Sr. Alvarenga. Confundem simplicidade com atraso. Não rejeitamos a tecnologia ou o conhecimento moderno. Apenas integramos com nossa sabedoria ancestral, escolhendo o que realmente agrega valor à nossa comunidade. Na sala dos pequenos, Bernardo observou Raquel liderando um grupo de crianças em uma atividade sobre ciclos da floresta. Ela explicava, com desenvoltura surpreendente, como cada estação afetava os frutos, os animais, o rio. Ela é especial, comentou Júlia, seguindo seu olhar. Tem um dom natural para ensinar, para conectar pessoas. Dizemos que ela nasceu com o espírito de pajé, alguém que guarda conhecimento e o transmite. E o que acontecerá com ela no futuro? Aqui não há universidades, oportunidades de crescimento. Crescimento segundo quais parâmetros, Sr. Alvarenga? Os seus? Júlia cruzou os braços. Raquel pode escolher seguir estudando em Manaus se quiser. Muitos jovens daqui fazem isso e depois retornam trazendo novos conhecimentos. Outros escolhem ficar e aprofundar os saberes locais. O importante é que seja uma escolha, não uma imposição externa. Aquela observação incomodou Bernardo mais do que gostaria de admitir. Ao longo de sua carreira, quantas vezes havia imposto sua visão de desenvolvimento a comunidades que não pediam por isso? O restante da tarde foi dedicado a conhecer os projetos sustentáveis da comunidade. A cooperativa de artesãs que exportava produtos para todo o Brasil, o sistema agroflorestal que combinava espécies nativas com cultivos alimentares, o laboratório natural de fitoterápicos onde Janaína trabalhava, desenvolvendo remédios a partir de plantas medicinais. Ao pôr do sol, Bernardo foi surpreendido por Sebastião. Hoje você dormirá em nossa casa, não na jaula. Já provou que não vai fugir. Como tem tanta certeza? Perguntou Bernardo, genuinamente curioso. Porque vejo em seus olhos. A curiosidade está vencendo a raiva. As perguntas estão surgindo onde antes só havia certezas. Na casa simples, mas aconchegante de Sebastião, Bernardo foi acomodado em uma rede na varanda, o quarto de hóspedes tradicional da Amazônia. Após um jantar simples, servido por Janaína, a família se reuniu para o momento que chamavam de contação, histórias compartilhadas ao som dos grilos e sapos noturnos. Hoje é especial, anunciou Sebastião. Quero contar a história de quando conheci Bernardo Alvarenga. O empresário ajeitou-se na rede, desconfortável, mas intrigado. Era 1998, começou Sebastião, sua voz assumindo o tom rítmico dos grandes contadores de histórias. Um jovem empresário chegou a Manaus, cheio de ideias sobre ecoturismo. Diferente de outros, ele não queria apenas explorar a Amazônia, queria entendê-la, respeitá-la. Bernardo escutava atentamente, surpreso por ouvir seu passado narrado com tanto respeito. Ele me procurou porque ouviu que eu conhecia a floresta como poucos. Passamos semanas viajando pelos rios, identificando lugares especiais, conversando com comunidades. Lembro-me de suas palavras. Quero criar experiências que transformem os visitantes, que os façam amar e proteger este lugar como você ama, Sebastião. Raquel, sentada aos pés do avô, olhava alternadamente para o idoso e para Bernardo, absorvendo cada palavra. Por 25 anos trabalhamos juntos. Vi sua empresa crescer, seus sonhos se expandirem. Ajudei a treinar guias, a desenvolver roteiros, a construir relações com comunidades que desconfiavam de estranhos. Ele ganhou prêmios internacionais por suas práticas sustentáveis. Sebastião fez uma pausa, seus olhos fixos em Bernardo. Então algo mudou. Novos investidores chegaram, consultores de marketing, especialistas em maximizar retorno. Lentamente, o jovem idealista foi sendo moldado em outra coisa. As decisões começaram a ser tomadas em salas de reunião em São Paulo, não mais às margens dos rios com as comunidades. Bernardo desviou o olhar, sentindo o peso da verdade naquelas palavras. Um dia recebi uma carta. Meus serviços não eram mais necessários. A empresa estava se reestruturando. Jovens com diplomas internacionais em turismo substituiriam os consultores locais tradicionais. Minha experiência de vida toda foi reduzida a um custo operacional que precisava ser cortado. Raquel pegou a mão do avô, apertando-a em solidariedade. Não guardei raiva, Bernardo.
continuou Sebastião, surpreendendo o empresário ao dirigir-se diretamente a ele. Guardei tristeza. Não por mim, mas por você. Porque vi um homem perder seu caminho, abandonar seus princípios. Vi o dinheiro consumir a alma que um dia admirei. Um silêncio pesado tomou conta da varanda. Ao longe, o barulho do rio e os sons noturnos da floresta criavam uma trilha sonora para aquele momento de verdade crua. Por que está me contando isso agora? Perguntou Bernardo finalmente, sua voz rouca com emoção contida. Porque acredito que aquele jovem ainda existe dentro de você, respondeu Sebastião. Enterrado sob anos de ambição e compromissos, mas ainda vivo. E porque amanhã você receberá algo importante. Algo que guardei por 15 anos, esperando o momento certo. Depois que todos se recolheram, Bernardo permaneceu acordado na rede, balançando suavemente enquanto digeria a história que ouvira. Fragmentos de memórias voltavam. Seu entusiasmo inicial com o ecoturismo sustentável, as longas conversas com Sebastião sobre preservação e respeito, os primeiros projetos que realmente beneficiavam as comunidades locais. Quando foi que havia perdido aquela visão? Quando o lucro se tornara mais importante que o propósito? Na escuridão da noite amazônica, embalado pelo barulho distante do rio, Bernardo Alvarenga chorou pela primeira vez em muitos anos. Não eram lágrimas de autocomiseração ou de raiva pela situação em que se encontrava. Eram lágrimas de reconhecimento do que havia sido, do que se tornara e do que talvez ainda pudesse ser. Na manhã seguinte, Paula encontrou-o sentado na varanda, observando o amanhecer sobre o rio. Havia uma tranquilidade em sua postura que ela nunca vira antes. "Você está bem?" perguntou, preocupada com o estado mental do chefe após dias naquela situação inusitada. "Não", respondeu Bernardo com honestidade surpreendente, "mas talvez isso seja bom. Os investidores estão impacientes. Estão ameaçando ir embora se você não aparecer hoje com uma posição clara." Bernardo assentiu. "Diga a eles que terão uma resposta em breve, mas avise que haverá mudanças significativas no projeto original." "Que tipo de mudanças?" Antes que pudesse responder, Sebastião apareceu carregando um envelope amarelado. "Chegou a hora", disse o idoso, entregando o envelope a Bernardo. "Esta carta foi escrita há 15 anos, poucos dias antes de meu acidente." "Acidente?" Bernardo pareceu confuso. "Sim, 3 meses depois de ser dispensado de sua empresa, sofri um acidente no Rio. Fiquei entre a vida e a partida por semanas. Foi durante esse período que escrevi isto. Caso eu não resistisse, queria que minhas palavras chegassem até você algum dia." Com mãos levemente trêmulas, Bernardo abriu o envelope e começou a ler a carta escrita em caligrafia cuidadosa. Capítulo 5. A carta e a metamorfose. Prezado Bernardo, se esta carta chegar às suas mãos, significa que o destino quis que nossas histórias se cruzassem novamente, mesmo que eu já não esteja mais aqui para testemunhar este momento. Escrevo estas palavras enquanto recupero-me de um acidente que quase me levou. É curioso como a proximidade com o fim nos traz clareza. Vejo agora que preciso dizer-lhe coisas que calei durante nossos 25 anos trabalhando juntos. Não há raiva em meu coração, Bernardo, nem ressentimento pela forma como terminou nossa parceria. Há apenas esperança. Esperança de que um dia você compreenda o verdadeiro valor do que construímos juntos e do que você está em risco de perder. Não materialmente, mas espiritualmente. Lembra-se da primeira vez que visitamos a comunidade do Miriti? Você ficou maravilhado com o conhecimento daquele povo sobre a floresta. Disse-me que aquilo valia mais que qualquer curso universitário. Lembra-se de quando salvamos aquela família de ribeirinhos durante a grande enchente de 2002. Seus olhos brilhavam de emoção quando o pai daquela família lhe ofereceu como agradecimento o pouco que tinha. Um colar de sementes que seu próprio pai havia feito. Você usou aquele colar por anos. Dizia que ele representava o verdadeiro valor das coisas. O que aconteceu com aquele Bernardo? Quando os números em planilha se tornaram mais importantes que os sorrisos nas faces das crianças que ajudamos, quando o lucro trimestral passou a valer mais que o respeito de comunidades inteiras. Não escrevo para julgá-lo. A vida nos leva por caminhos estranhos, e as pressões do mundo dos negócios podem transformar até os corações mais puros. Escrevo porque, estando tão perto do fim,
percebi que a única coisa que realmente importa é o amor que compartilhamos, as conexões que fazemos, o bem que deixamos no mundo. Cada redução de custo que sua empresa implementa não é apenas um número em uma planilha, Bernardo. É uma família que perde sua fonte de sustento. É um conhecimento ancestral que se dilui. É um pedaço da floresta que perde seu guardião. Se algum dia você ler estas palavras, peço apenas que pare por um momento. Respire fundo. Olhe ao seu redor, não para seus bens materiais ou conquistas profissionais, mas para o mundo vivo que o cerca. Pergunte-se: o que estou construindo realmente contribui para um mundo melhor? Quando eu não estiver mais aqui, qual será meu legado? Perdoo pelo que aconteceu entre nós. Não porque você precisa de meu perdão, mas porque carregar ressentimentos é um fardo pesado demais. A floresta nos ensina que tudo se transforma, que da queda de uma árvore centenária nasce a oportunidade para a nova vida. Espero que você encontre seu caminho de volta à essência daquele jovem idealista que conheci há tantos anos. Ele ainda vive em você, tenho certeza, apenas adormecido esperando para despertar. Com sinceros votos de paz, Sebastião Nascimento. Bernardo terminou a leitura com lágrimas escorrendo livremente por seu rosto. Suas mãos tremiam tanto que o papel chacoalhava como uma folha ao vento. Ergueu os olhos para encontrar Sebastião, observando-o com uma serenidade compassiva. Você não morreu, murmurou Bernardo, sua voz embargada. Não, confirmou Sebastião. Sobrevivi ao acidente, embora tenha ficado com algumas sequelas. Ele indicou a perna que o fazia mancar levemente. Mas guardei a carta. Algo me dizia que um dia ela encontraria seu destino. Por que agora? Por que guardá-la por 15 anos? Porque palavras têm poder apenas quando o coração está pronto para ouvi-las, respondeu o velho ribeirinho. Há 15 anos você estava no auge de sua ambição. A carta seria apenas palavras vazias, rapidamente esquecidas. Hoje, nesta situação incomum, seu coração está aberto, vulnerável, pronto para escutar. Paula, que observava a cena com emoção, discretamente se afastou, dando privacidade aos dois homens. Encontrou Raquel na cozinha, ajudando a mãe a preparar o café da manhã. O que está acontecendo lá fora? Perguntou a menina curiosa. Acho que seu avô está realizando um milagre, respondeu Paula com um sorriso suave. Está fazendo um homem perdido encontrar seu caminho de volta. Na varanda, Bernardo dobrou cuidadosamente a carta e a devolveu a Sebastião. Você deve guardá-la, disse o idoso, recusando-a gentilmente, como lembrete do que foi e do que pode ser novamente. Bernardo assentiu, guardando o papel no bolso da camisa emprestada, próximo ao coração. 15 anos atrás, disse finalmente, eu estava prestes a abrir capital na bolsa. Os investidores exigiam otimização de custos. Consultores recomendavam modernização das operações. Em 3 meses, dispensei não apenas você, mas dezenas de funcionários antigos. Substituí experiência por diplomas, conhecimento tradicional por planilhas e algoritmos. Bernardo fez uma pausa, organizando pensamentos que há muito havia suprimido. No início doía cada demissão, cada comunidade que abandonávamos em busca de destinos mais comercialmente viáveis. Mas o sucesso financeiro anestesiou essa dor. Os prêmios, o reconhecimento, o dinheiro tornaram-se meu novo propósito. E em algum momento, esqueci completamente por que havia começado. Nunca é tarde para lembrar, disse Sebastião suavemente. Durante o café da manhã, Bernardo permaneceu quieto, absorvendo a simplicidade e a harmonia daquela família. Observou como Janaína preparava remédios naturais enquanto cozinhava, como Raquel ajudava sem precisar de ordens, como Sebastião contava histórias que misturavam conhecimento prático com lendas amazônicas. Após a refeição, Bernardo pediu para falar com toda a comunidade. A notícia espalhou-se rapidamente, e logo os moradores reuniam-se na praça central, curiosos para ouvir o que o empresário tinha a dizer. Com Paula ao seu lado e os investidores observando atentamente, Bernardo subiu em um pequeno tablado improvisado. Suas roupas simples emprestadas, sua barba por fazer e a ausência de sua postura autoritária habitual criavam uma imagem bem diferente do magnata arrogante que chegara dias atrás. Povo de Igarapé dos Sonhos, começou, sua voz firme apesar da emoção contida.
Cheguei aqui como um conquistador, pronto para impor minha visão sem considerar a de vocês. Fui recebido com uma lição incomum, mas necessária. Um murmúrio percorreu a multidão. Alguns sorriam, outros permaneciam desconfiados. Nos últimos dias vocês me mostraram algo que eu havia esquecido, que desenvolvimento verdadeiro não se mede apenas por números em uma planilha ou por luxo ostensivo. Mede-se pela dignidade das pessoas, pelo respeito ao conhecimento tradicional, pela preservação do que realmente importa. Bernardo fez uma pausa, olhando diretamente para Sebastião e Raquel, que estavam à frente da multidão. Eu vim aqui para construir um resort de luxo que expulsaria vocês de suas casas, que transformaria sua cultura em uma atração turística artificial, que trataria a floresta como mero cenário. Esse projeto, da forma como foi concebido, está cancelado. Exclamações de surpresa e aplausos hesitantes surgiram da multidão. Os investidores trocaram olhares preocupados. Isso não significa que estou desistindo de Igarapé dos sonhos, continuou Bernardo. Significa que quero construir algo diferente, algo que nasça da parceria real com esta comunidade, que respeite seu conhecimento, que preserve sua cultura viva, não como uma exibição para turistas, mas como o coração pulsante deste lugar. Paula sorria, visivelmente emocionada com a transformação de seu chefe. Nos próximos dias, se vocês permitirem que eu fique não mais como prisioneiro, mas como aprendiz, gostaria de ouvir suas ideias. O que vocês precisam? O que desejam? Como podemos criar algo que beneficie a todos, não apenas investidores em São Paulo? Mateus deu um passo à frente, ainda cauteloso. Palavras são bonitas, Sr. Alvarenga. Mas como podemos confiar que não são apenas uma estratégia para sair da jaula? Era uma pergunta justa, e Bernardo a recebeu com um aceno de reconhecimento. Não posso provar minhas intenções com palavras, apenas com ações. Por isso, minha primeira proposta concreta. Vou criar um fundo educacional para a escola local, com gestão compartilhada entre minha empresa e a comunidade. R$1 milhão iniciais para melhorar a infraestrutura, adquirir tecnologia, preservar o conhecimento tradicional. Um burburinho animado percorreu a multidão. Além disso, continuou Bernardo, proponho que qualquer projeto turístico desenvolvido aqui seja de propriedade compartilhada. 50% para a comunidade, 50% para a minha empresa. Lucros divididos igualmente, decisões tomadas em conjunto. Um dos investidores, o empresário mais velho de Manaus, deu um passo à frente. Alvarenga, você perdeu a cabeça? Isso vai contra tudo o que discutimos. Bernardo sorriu serenamente. Não perdi a cabeça, Mendonça. Encontrei-a novamente depois de muito tempo. Se quiser retirar seu investimento, compreenderei. Mas acredito que o que estou propondo não é apenas ético. É o futuro do turismo sustentável. Turistas do mundo todo pagarão mais para experienciar algo autêntico, gerido por uma comunidade fortalecida, não um resort artificial que poderia estar em qualquer lugar. Os investidores conversavam entre si, alguns irritados, outros intrigados pela nova proposta. Sebastião aproximou-se do tablado, apoiando-se em sua bengala. Como podemos ter certeza de que estas não são apenas promessas vazias? Que quando voltar para São Paulo, para seu mundo de luxo e poder, não esquecerá tudo isso? Era a pergunta que todos se faziam, e Bernardo sabia que precisava de uma resposta convincente. Primeiro, disse ele, quero que a formalização deste acordo seja pública e juridicamente blindada. Documentos registrados, com cláusulas de proteção para a comunidade. Fez uma pausa, como se tomasse uma decisão importante naquele momento. Segundo, proponho que Raquel Nascimento seja nomeada Conselheira Especial de Impacto Social da Alvarenga Ecoturismo, com poder real de veto sobre qualquer projeto que ameace a integridade desta comunidade. Um murmúrio de espanto percorreu a multidão. Raquel arregalou os olhos, surpresa demais para reagir. Uma criança? Questionou um dos investidores, incrédulo. Uma jovem sábia, corrigiu Bernardo, que vê o que muitos adultos, incluindo eu mesmo, perdemos a capacidade de ver. Obviamente, até que atinja a maioridade, ela atuará com o apoio de tutores escolhidos pela comunidade, mas sua voz será ouvida e respeitada. Janaína abraçou a filha, emocionada e orgulhosa. E terceiro, continuou Bernardo,
Quero nomear este projeto em homenagem a Sebastião Nascimento. O Instituto Sebastião Nascimento de Turismo Sustentável e Preservação Cultural será o guarda-chuva para todas as iniciativas que desenvolvermos juntos. Sebastião, geralmente tão sereno, não conseguiu conter a emoção. Lágrimas silenciosas escorriam por seu rosto enrugado. A comunidade aplaudiu, primeiro hesitante, depois com entusiasmo crescente. Mesmo os mais céticos começavam a acreditar que talvez, apenas talvez, aquela transformação fosse genuína. Após a reunião, enquanto os detalhes começavam a ser discutidos em pequenos grupos, Bernardo procurou Sebastião em particular. Há mais uma coisa que quero fazer, disse com determinação no olhar. A jaula onde me mantiveram, podemos desmontá-la, apressou-se Sebastião. Foi apenas um meio para um fim, não um símbolo permanente. Não, interrompeu Bernardo. Quero mantê-la, transformá-la em um memorial, um lembrete físico para mim e para outros empresários que visitarem este lugar, de que desenvolvimento sem consciência é apenas destruição disfarçada de progresso. Sebastião estudou o rosto do antigo amigo redescoberto, buscando sinais de sua sinceridade. O que viu o satisfez. A jaula serviu ao seu propósito, então, concluiu o velho ribeirinho. Não como prisão, mas como portal de transformação. Naquela noite, a comunidade organizou uma celebração. Não para comemorar uma vitória sobre Bernardo, mas para celebrar um novo começo. Músicas tradicionais, danças, comidas típicas, uma demonstração viva da cultura que agora tinha chance de ser preservada e fortalecida. Paula encontrou Bernardo, observando a festa com um sorriso sereno. Nunca imaginei ver você assim, comentou ela. Sempre tão controlador, tão focado em resultados financeiros. Eu estava preso em uma jaula muito antes de chegar aqui, Paula, respondeu ele pensativo. Uma jaula invisível, feita de expectativas, ambições desmedidas, medo de nunca ser suficiente. Talvez precisasse de barras físicas para enxergar as invisíveis que eu mesmo construí ao longo dos anos. E agora? Voltamos para São Paulo? Sim, mas diferentes. A Alvarenga Ecoturismo vai passar por uma grande transformação. Muitos não vão gostar. Acionistas vão reclamar, diretores vão resistir. Estou preparado para essa batalha. Paula sorriu. Conte comigo nessa luta. No outro lado da praça, Raquel conversava animadamente com outras crianças sobre suas novas responsabilidades. Janaína se aproximou de Bernardo. Minha filha nunca teve acesso a grandes oportunidades, disse ela, mas sempre teve grandes sonhos, obrigada por acreditar nela. Não é caridade ou simbolismo vazio, respondeu Bernardo com sinceridade. Raquel tem algo que executivos com MBA e anos de experiência perderam. Clareza moral, conexão genuína com o que importa. Precisamos dessa sabedoria. Na manhã seguinte, Bernardo acordou antes do amanhecer, vestiu-se silenciosamente e caminhou até a jaula onde havia passado seus primeiros dias em Igarapé dos Sonhos. Sentou-se no chão úmido, observando as barras de madeira que agora simbolizavam tanto em sua jornada pessoal. Foi ali que Sebastião o encontrou, 1 hora depois. Pensei que talvez você tivesse fugido, comentou o idoso. Bernardo sorriu. Não há mais razão para fugir. Pela primeira vez em muito tempo, estou exatamente onde preciso estar. E onde é isso? No começo de um novo caminho. Um que escolhi conscientemente, não que segui por inércia ou ambição cega. Sebastião assentiu satisfeito. Existe uma lenda indígena que diz que cada pessoa nasce 2 vezes. A primeira do ventre de sua mãe. A segunda, quando enfrenta uma grande provação e emerge transformada. Então, hoje é meu segundo nascimento, concluiu Bernardo, levantando-se e olhando para o sol que começava a despontar entre as árvores, pintando o céu amazônico com tons de laranja e vermelho. O mais difícil ainda está por vir, alertou Sebastião. Manter-se fiel a essa transformação quando voltar ao seu mundo não será fácil. Eu sei, mas agora tenho algo que havia perdido há muito tempo. O quê? Um propósito maior que eu mesmo. Juntos, caminharam de volta à vila, onde os primeiros preparativos para o dia já começavam. Raquel correu ao encontro deles, carregando uma pasta cheia de desenhos e anotações. Sr. Bernardo, tive tantas ideias para o Instituto,
Podemos ter aulas de conhecimento tradicional para os turistas, mostrar como fazemos remédios da floresta, como pescamos de forma sustentável. Bernardo agachou-se para ficar na altura da menina, olhando-a nos olhos com respeito genuíno. Todas essas ideias são excelentes, dona conselheira. Por que não começamos a organizá-las depois do café? O rosto de Raquel iluminou-se com um sorriso radiante. Vou preparar tudo. Enquanto a menina corria de volta para casa, Bernardo e Sebastião trocaram um olhar de entendimento mútuo. O futuro seria cheio de desafios, mas também de possibilidades que nenhum dos dois poderia ter imaginado dias atrás. Sabe o que mais me impressiona em toda essa história? Comentou Bernardo. O quê? Que foi preciso uma criança para me fazer enxergar o que nenhum consultor de milhões de reais jamais conseguiu mostrar. Sebastião sorriu. As crianças ainda conseguem ver o imperador nu. Nós adultos ficamos tão preocupados com aparências e convenções que nos esquecemos de olhar para a verdade simples diante de nós. Uma lição que não esquecerei, prometeu Bernardo, colocando a mão sobre a carta guardada no bolso, próxima ao coração. Uma lição que transformarei em legado. Capítulo 6. Novos horizontes. A semana seguinte passou em um turbilhão de atividades. A notícia da transformação de Bernardo Alvarenga espalhou-se pela região, atraindo curiosidade e, em alguns casos, ceticismo. Jornalistas de Manaus chegaram para cobrir a inusitada história do empresário que foi preso em uma jaula e saiu transformado. Ambientalistas, antes preparados para protestar contra o resort de luxo, agora observavam com cautela os novos rumos do projeto. Na sede improvisada do recém-criado Instituto Sebastião Nascimento, uma casa ampla à beira do rio, anteriormente usada para reuniões comunitárias, Bernardo, Paula, Mateus e outros líderes locais debruçavam-se sobre mapas e projetos. Se mantivermos a estrutura principal nas áreas já impactadas, próximas à vila, podemos preservar integralmente este corredor ecológico, explicava Mateus, apontando para uma região no mapa. Bernardo assentiu, fazendo anotações. Vestia agora roupas mais apropriadas ao clima amazônico, sem abrir mão completamente de seu estilo. Uma camisa de linho de corte moderno, calças leves, botas práticas, mas de qualidade. A barba, que começara por necessidade durante os dias na jaula, agora era mantida por escolha, dando-lhe um ar mais acessível e menos corporativo. O que acha de estruturas suspensas nesta área? Sugeriu, indicando uma parte da floresta. Construções elevadas causam menor impacto no solo e permitem que a fauna circule livremente. Paula digitava rapidamente cada sugestão em seu tablet, criando um documento colaborativo, que seria a base do novo projeto. Precisamos pensar também na capacidade máxima. O plano original previa até 200 hóspedes simultaneamente. Isso seria sustentável? 100 no máximo, interveio Janaína, que agora participava ativamente do planejamento. E com um sistema de rodízio para áreas mais sensíveis da floresta. Uma voz infantil surgiu da porta. E se fizermos trilhas educativas diferentes para cada dia da semana? Assim os turistas aprendem coisas novas e não sobrecarregamos sempre os mesmos lugares. Todos se viraram para ver Raquel carregando uma pasta colorida. Desde sua nomeação como conselheira, a menina levava o papel extremamente a sério, dividindo seu tempo entre a escola e as reuniões do instituto. Excelente ideia, Raquel, aprovou Bernardo, fazendo um gesto para que ela se juntasse à mesa. Você pensou em temas para essas trilhas? A menina abriu sua pasta, revelando desenhos detalhados feitos à mão. Esta é a Trilha das Águas, onde os visitantes aprendem sobre os rios, a pesca sustentável e os seres que vivem na água. Esta é a Trilha das Ervas, com plantas medicinais que mamãe pode explicar. Esta é a Trilha dos Artesãos, onde as pessoas da comunidade mostram como fazem cestos, redes, canoas. Os adultos observavam admirados a organização e a criatividade da menina. Bernardo trocou um olhar significativo com Sebastião, que observava discretamente da porta. Já disse que você seria uma excelente CEO um dia? Comentou Bernardo, genuinamente impressionado. Raquel franziu a testa. O que é CEO? Alguém que toma decisões importantes em uma empresa, explicou Paula. A menina pensou por um momento. Prefiro ser como vovô. Ele não manda em ninguém,
Mas todos respeitam o que ele diz porque vem da sabedoria, não do poder. Sebastião sorriu, orgulhoso. Bernardo assentiu, tocado pela profundidade daquela observação. Talvez as empresas precisem mais de sábios e menos de CEOs, refletiu. No final da tarde, após horas de planejamento produtivo, Bernardo caminhou até a beira do rio. Os últimos raios de sol refletiam nas águas escuras do Rio Negro, criando um espetáculo de luz e sombra. Paula o encontrou ali, contemplativo. Amanhã voltamos para São Paulo, lembrou ela. Está pronto? Bernardo respirou fundo o ar úmido da Amazônia. Honestamente, parte de mim gostaria de ficar. A vida aqui tem uma autenticidade que perdemos na cidade. Mas sei que meu trabalho agora é levar o que aprendi aqui de volta para lá. Transformar a Alvarenga Ecoturismo de dentro para fora. Paula sorriu. Os acionistas vão pirar quando virem as mudanças que você planeja. Deixe que pirem, respondeu Bernardo com uma tranquilidade que surpreendeu até a ele mesmo. Alguns vão sair. Outros, mais visionários, vão entender que estamos construindo algo mais valioso a longo prazo. E não estou falando apenas de valor financeiro. Bernardo Alvarenga preocupado com coisas além do lucro, provocou Paula. Quem diria? Ele riu reconhecendo a ironia. O velho Bernardo ainda está aqui, Paula. Ainda gosto de sucesso, de crescimento, de resultados. A diferença é que agora tenho uma definição mais ampla do que significa sucesso. Naquela noite, a comunidade organizou uma festa de despedida. Não tão grande quanto a celebração anterior, mas igualmente significativa. No centro da praça, uma mesa longa havia sido montada, coberta com pratos típicos preparados pelas famílias locais. Júlia, a professora, apresentou a Bernardo um livro artesanal, encadernado com fibras naturais. As crianças da escola fizeram para você, explicou. São histórias e lendas da nossa comunidade. Para que você se lembre de nós quando estiver em São Paulo. Folheando o livro, Bernardo encontrou desenhos coloridos, textos escritos à mão, pequenas colagens de elementos naturais. Na primeira página, uma dedicatória simples, para o homem que aprendeu a ver com o coração. Isso é inestimável, murmurou genuinamente tocado. Vai ficar na minha mesa no escritório como lembrete diário. A celebração prosseguiu com música, dança, conversas animadas. Os investidores que inicialmente haviam ficado chocados com a transformação de Bernardo, agora pareciam mais receptivos. Alguns haviam desistido do projeto, mas outros, intrigados com a nova proposta, permaneciam interessados. Você realmente acha que esse modelo pode dar certo financeiramente? Perguntou um deles, um empresário jovem de São Paulo, enquanto bebia suco de açaí. Acho que estamos redefinindo o que significa dar certo, respondeu Bernardo. O turismo está mudando. Cada vez mais viajantes buscam experiências autênticas, transformadoras, não apenas conforto e isolamento da realidade local. Estamos na vanguarda desse movimento. O empresário pareceu considerar. Vou manter meu investimento então, mas estarei observando de perto. É tudo o que peço, sorriu Bernardo. Mais tarde, quando a festa começava a diminuir, Bernardo procurou Sebastião. Encontrou o idoso sentado em sua cadeira de balanço na varanda, observando a lua cheia que iluminava o rio. Posso me juntar a você? Perguntou. Sebastião fez um gesto para a cadeira ao lado. Por alguns minutos ficaram em silêncio confortável, apenas observando a paisagem noturna. Quando volto para São Paulo amanhã, começou Bernardo finalmente, começa o verdadeiro teste. Sim, concordou Sebastião. É fácil manter princípios quando se está imerso em um ambiente que os valoriza. O desafio é mantê-los quando tudo ao redor empurra na direção oposta. Tenho medo, admitiu Bernardo, com uma honestidade que teria sido impensável semanas antes. Não de fracassar nos negócios. Disso nunca tive medo. Tenho medo de fracassar como ser humano, de voltar a ser quem eu era. Sebastião considerou suas palavras cuidadosamente antes de responder. Há uma história que meu avô contava. Um jovem perguntou a um sábio, como posso me tornar uma pessoa melhor? O sábio respondeu, da mesma forma que você se tornou quem é hoje, um pequeno passo de cada vez, uma escolha de cada vez, um dia de cada vez. Você acha que é simples assim? Não disse que é simples, disse que é um processo. Você não se tornou o Bernardo ambicioso e desconectado da noite para o dia. Foi gradual.
A reconexão também será. Bernardo refletiu sobre aquilo. Voltarei em 1 mês, para a primeira reunião oficial do Conselho do Instituto. Estaremos esperando, garantiu Sebastião. E Raquel estará preparada com pelo menos 50 novas ideias e 100 perguntas difíceis. Ambos riram, imaginando a determinação da menina. Ela me lembra alguém, comentou Bernardo. Um jovem idealista que conheci há muitos anos quando comecei neste ramo. Espero que ela mantenha esse idealismo, disse Sebastião, que não precise de uma jaula para reencontrá-lo um dia. Na manhã seguinte, o helicóptero estava pronto para decolar do mesmo campo onde havia pousado semanas antes. A comunidade inteira veio se despedir. Bernardo, agora vestindo roupas mais formais para seu retorno à cidade, abraçava pessoas que dias antes eram estranhas para ele. Quando chegou a vez de Raquel, a menina entregou-lhe um pequeno embrulho de folhas. — O que é isso? Perguntou curioso. — Sementes de Tucumã, respondeu ela. — Para você plantar em São Paulo. Não sei se essa árvore sobreviveria no clima de lá. Não é para plantar de verdade, explicou Raquel com impaciência pela incompreensão adulta. É simbólico, para lembrar que aqui você plantou algo importante que vai crescer. Bernardo sorriu, guardando o presente com cuidado. Entendi agora. E prometo cuidar dessa semente simbólica com todo carinho. Finalmente, despediu-se de Sebastião com um longo abraço. Até breve, meu amigo, disse o idoso. Lembre-se, a jaula física ficou aqui, mas você leva sua chave. No helicóptero, ao lado de Paula e de alguns investidores que retornavam à cidade, Bernardo observou a vila ficando cada vez menor à medida que ganhavam altitude. De cima podia ver o rio serpenteando pela floresta, as pequenas casas, os campos de cultivo, um microcosmo de vida em harmonia com a natureza. É estranho, comentou para Paula, que digitava em seu tablet os últimos detalhes do projeto revisado. Vim aqui para transformar aquele lugar segundo minha visão, e acabei sendo eu o transformado. Paula sorriu. Para melhor, se me permite dizer. À medida que o helicóptero avançava em direção a Manaus, onde pegariam o jato particular de volta a São Paulo, Bernardo visualizava mentalmente os desafios que o aguardavam. Reuniões com acionistas insatisfeitos, resistência da diretoria, questionamentos sobre sua sanidade mental, insinuações de que havia sido manipulado ou até mesmo drogado durante sua estadia na Amazônia. Estranhamente, nenhuma dessas perspectivas o perturbava como teria perturbado antes. Em seu bolso, a carta de Sebastião e as sementes de Tucumã de Raquel representavam um novo tipo de riqueza, uma que nenhum relatório financeiro poderia quantificar. Em Manaus, enquanto esperavam o jato ser preparado, Bernardo verificou seu celular pela primeira vez em dias. Centenas de e-mails, dezenas de chamadas perdidas, mensagens urgentes de diretores, advogados, parceiros de negócios. O mundo corporativo em polvorosa com seu desaparecimento. — Quer que eu comece a responder? Ofereceu Paula. — Não, respondeu ele tranquilamente, guardando o telefone. Podem esperar mais algumas horas. Vamos aproveitar esse último momento de paz antes da tempestade. No aeroporto, eles avistaram uma banca de jornal com manchetes sensacionalistas sobre o caso. Magnata sequestrado na Amazônia. Empresário mantido em jaula por comunidade ribeirinha. Bernardo riu, comprando um exemplar. Pelo menos não disseram que tive síndrome de Estocolmo. Ainda vão dizer, previu Paula, quando virem as mudanças que você planeja implementar. Já no jato, cruzando os céus brasileiros de volta à megalópole, Bernardo redigiu uma mensagem para sua equipe executiva, convocando uma reunião geral para o dia seguinte. Não vou dar tempo para a fofoca corporativa se espalhar, explicou para Paula. Vou enfrentá-los diretamente, apresentar nossa nova visão e deixar claro que não é negociável. Quem diria, comentou ela, que a jaula de madeira seria mais libertadora que a cobertura de luxo em São Paulo. Bernardo olhou pela janela, observando as nuvens abaixo. Acho que é uma questão de perspectiva. De cima, vemos padrões que não conseguimos enxergar quando estamos no meio deles. À medida que o avião se aproximava de São Paulo, as luzes da cidade começavam a aparecer no horizonte. Milhões de pontos brilhantes, formando a maior metrópole da América Latina. Bernardo sentiu um aperto no peito. Estava voltando para casa, mas de alguma forma parte dele havia ficado naquela pequena vila amazônica.
Vai funcionar, Bernardo, assegurou Paula, percebendo sua apreensão. Talvez não exatamente como planejamos, talvez com ajustes ao longo do caminho, mas vai funcionar. É a coisa certa a fazer. Ele assentiu, tomando uma decisão silenciosa naquele momento. Independentemente dos obstáculos que enfrentaria, não voltaria atrás. A transformação que começara na jaula de madeira precisava continuar, crescer, expandir-se. Não apenas por ele mesmo, mas por Sebastião, por Raquel, por toda uma comunidade que confiava nele agora. Sabe o que é mais irônico? Comentou enquanto o avião iniciava sua descida. Passei anos pensando que liberdade era poder fazer o que eu quisesse, quando quisesse. Agora entendo que verdadeira liberdade vem de estar conectado a algo maior que nós mesmos. O jato pousou suavemente no aeroporto de Congonhas. De volta à realidade urbana, ao ritmo acelerado, aos compromissos, às expectativas, mas Bernardo Alvarenga não era mais o mesmo homem que havia partido semanas antes. Enquanto o motorista colocava suas malas no carro, Bernardo parou por um momento, olhando para o céu noturno de São Paulo, onde as estrelas mal conseguiam competir com a poluição luminosa da cidade. Tirou do bolso as sementes de Tucumã que Raquel lhe dera e apertou-as na mão. Uma semente de cada vez, murmurou para si mesmo. Uma escolha de cada vez. Um dia de cada vez. E assim, com uma determinação renovada, Bernardo Alvarenga retornou ao mundo que havia deixado, carregando dentro de si uma jaula transformada em liberdade. Capítulo 7. Sementes que florescem. 6 meses se passaram desde que Bernardo Alvarenga deixara Igarapé dos sonhos. O tempo, que na cidade grande parecia sempre escasso, na Amazônia seguia seu próprio ritmo, marcado pelas estações das chuvas, pela floração das árvores, pelo movimento dos rios. A Vila Ribeirinha, no entanto, havia mudado, não de forma abrupta ou irreconhecível, mas com pequenas e significativas transformações que se integravam harmoniosamente à paisagem e à cultura local. A escola agora ostentava um novo prédio de arquitetura sustentável, construído com madeira de manejo certificado e tecnologias ecoeficientes. Painéis solares brilhavam sobre o telhado, fornecendo energia limpa não apenas para a instituição, mas para toda a comunidade. No centro da vila, o antigo barracão comunitário havia sido reformado e ampliado, transformando-se na sede oficial do Instituto Sebastião Nascimento. Ali, jovens locais recebiam treinamento em turismo sustentável, gestão ambiental, tecnologia aplicada à preservação, sem precisar deixar sua terra para buscar conhecimento. A casa de Sebastião, antes uma das mais simples da comunidade, agora exibia melhorias sutis, um sistema de captação de água da chuva, uma pequena horta medicinal expandida, uma varanda mais ampla onde o idoso continuava a receber visitantes para compartilhar suas histórias e sabedoria. Naquela manhã específica, Raquel acordou mais cedo que o habitual. Aos 12 anos recém-completados, havia crescido alguns centímetros nos últimos meses, mas mantinha a mesma vivacidade nos olhos e a curiosidade insaciável. Vestiu com cuidado o conjunto novo que guardara para a ocasião, uma saia de algodão colorida e uma blusa branca bordada por artesãs locais. "Mãe, que horas ele chega?" perguntou pela terceira vez, enquanto ajudava Janaína a preparar o café da manhã. Janaína sorriu, acostumada com a impaciência da filha. O rádio da associação informou que o helicóptero deve pousar às 10. "Ainda temos 3 horas, filha. Tenho tanta coisa para mostrar a ele", comentou Raquel, arrumando uma pasta decorada com sementes e fibras naturais. Todos os relatórios do Instituto, os projetos novos das crianças, o mapeamento das trilhas. Sebastião, que entrava na cozinha apoiado em sua benjeira, agora ornamentada com entalhes artísticos, sorriu ao ver o entusiasmo da neta. "Calma, pequena. Bernardo ficará alguns dias. Terá tempo para ver tudo o que preparamos." Do outro lado do Brasil, a 3.500 quilômetros de distância, Bernardo Alvarenga preparava-se para sua viagem. Em seu apartamento de cobertura em São Paulo, com vista panorâmica para o Parque Ibirapuera, ele revisava documentos enquanto Paula organizava os últimos detalhes da viagem. Os 6 meses anteriores haviam sido, como previsto, turbulentos. A transformação da Alvarenga Ecoturismo enfrentou resistência feroz de acionistas tradicionais,
resultando em uma reestruturação significativa da empresa. Alguns investidores saíram, outros novos, alinhados com a visão de turismo sustentável e responsabilidade social, entraram. A imprensa especializada, inicialmente cética, agora acompanhava com interesse o que chamavam de o milagre de Alvarenga, a surpreendente reinvenção de um magnata conhecido por sua implacabilidade nos negócios. Está tudo pronto, anunciou Paula, entrando no escritório doméstico de Bernardo. O jato decola em 1 hora para Manaus, e de lá pegamos o helicóptero para Igarapé. Bernardo assentiu, fechando a pasta que revisava. Sua aparência havia mudado sutilmente nos últimos meses. Mantinha a barba, agora bem aparada, e seu vestuário, embora ainda elegante, tornara-se menos ostentatório. O mais notável, porém, era a mudança em seus olhos, mais calmos, mais presentes, com uma serenidade que antes não existia. Os documentos da fundação estão prontos? Perguntou, levantando-se. Sim, todos assinados e registrados, confirmou Paula. O Fundo Educacional Joaquim Pimentel está oficialmente estabelecido com os 5 milhões iniciais. A documentação da cooperativa também está finalizada, com a transferência de 50% das ações do empreendimento para a associação comunitária. Bernardo sorriu, satisfeito. E as surpresas especiais? Tudo conforme planejado, garantiu Paula com um sorriso cúmplice. Será um dia memorável. Antes de sair, Bernardo parou diante de um pequeno vaso em sua varanda. Ali, contrariando as expectativas, uma pequena muda de Tucumã lutava para crescer no clima paulistano. As sementes que Raquel lhe dera, que deveriam ser apenas simbólicas, haviam sido plantadas por ele num impulso. Surpreendentemente, uma delas germinara. Contra todas as probabilidades, murmurou, tocando gentilmente a folha mais nova da planta. Assim como nossa parceria com Igarapé. No trajeto para o aeroporto, Bernardo observava a cidade frenética pela janela do carro. São Paulo continuava a mesma, caótica, imponente, impessoal. Mas seu olhar sobre ela havia mudado. Onde antes via apenas oportunidades de negócios, agora enxergava também pessoas, histórias, necessidades, possibilidades de conexões mais profundas. Sabe, Paula, comentou, estive pensando em expandir o modelo de Igarapé para outros empreendimentos. Como assim? Perguntou ela interessada. Aquele resort em Paraty que adquirimos ano passado. Em vez de derrubar a vila de pescadores próxima, poderíamos integrar a comunidade ao projeto. Propriedade compartilhada, preservação cultural, turismo de experiência autêntica. Paula sorriu, fazendo anotações em seu tablet. Os novos investidores vão adorar a ideia. Os números de Igarapé já estão surpreendendo positivamente, mesmo estando apenas no início da implementação. Não se trata apenas de números, ponderou Bernardo. Claro que precisamos ser lucrativos, mas quando o propósito vai além do lucro, algo mágico acontece. As pessoas se engajam de forma diferente. Os clientes percebem a autenticidade. Criamos valor em múltiplos níveis. No aeroporto, enquanto esperavam na sala VIP, Bernardo recebeu uma mensagem de texto que o fez sorrir. O que foi? Perguntou Paula curiosa. Raquel, respondeu ele mostrando o celular. Um dos primeiros investimentos na comunidade havia sido a instalação de uma antena de internet, permitindo comunicação mais eficiente com o mundo exterior. Ela está contando os minutos para nossa chegada. Aparentemente, tem uma apresentação de 47 slides preparada sobre as atividades do Instituto nos últimos meses. Paula riu. Aquela menina vai dirigir uma multinacional um dia. Ou algo muito mais importante, respondeu Bernardo pensativamente. Algumas horas depois, o helicóptero sobrevoava a floresta amazônica. Da janela, Bernardo observava a imensidão verde entrecortada por rios sinuosos, a mesma paisagem que meses antes havia olhado com olhos de explorador, agora contemplava com reverência de aprendiz. Ali, apontou o piloto, indicando uma clareira à frente. Igarapé dos sonhos. À medida que se aproximavam, Bernardo notou a multidão reunida no campo de pouso improvisado. Parecia que toda a comunidade havia saído para recebê-los. Faixas coloridas, crianças agitando bandeirinhas, adultos sorridentes. Uma recepção muito diferente da formalidade tensa de sua primeira chegada. Quando o helicóptero pousou e a porta se abriu, Bernardo foi recebido por uma explosão de aplausos e música.
Uma banda local tocava instrumentos tradicionais, criando uma atmosfera festiva e acolhedora. A primeira pessoa a se aproximar foi Raquel, que mal conteve sua empolgação ao vê-lo. Sem cerimônias, abraçou-o fortemente. Senhor Bernardo, finalmente. Temos tanto para mostrar. Bernardo retribuiu o abraço, genuinamente emocionado. Estou ansioso para ver tudo, dona conselheira. Sebastião aproximou-se em seguida, apoiado em sua bengala entalhada. Apesar dos meses passados, seu olhar mantinha a mesma sabedoria serena. Bem-vindo de volta, Bernardo, cumprimentou, estendendo a mão que logo se transformou em um abraço caloroso. Ou deveria dizer bem-vindo ao lar. Aquelas palavras simples tocaram profundamente o empresário. De alguma forma, este lugar remoto, que meses antes planejara transformar segundo seus interesses, havia se tornado um tipo de lar espiritual para ele. Uma procissão foi formada, conduzindo Bernardo e Paula pelo centro da vila. Mateus, agora coordenador-geral do Instituto, explicava as mudanças implementadas nos últimos meses. Ali, instalamos o sistema de energia solar que alimenta toda a comunidade. Além da escola e do Instituto, agora temos energia limpa nas casas, no posto de saúde e até na pequena fábrica de processamento de açaí. E aquela construção nova? Perguntou Bernardo, apontando para um prédio de arquitetura contemporânea, mas harmonizada com o estilo local. O centro de visitantes, respondeu Mateus orgulhosamente. Primeira fase do projeto turístico. Já recebemos 3 grupos experimentais, pesquisadores, estudantes de biologia e um grupo de turistas europeus interessados em ecoturismo autêntico. Todos saíram encantados. A visita prosseguiu pela escola ampliada, onde Júlia mostrou as novas salas equipadas com tecnologia educacional, a biblioteca expandida e o laboratório de ciências naturais, onde os alunos desenvolviam pesquisas sobre a biodiversidade local. As crianças estão documentando espécies da região, explicou a professora, mostrando um herbário cuidadosamente organizado. Algumas plantas que eles catalogaram estão sendo estudadas por pesquisadores da Universidade Federal por seu potencial medicinal. Bernardo notou como os olhos dos estudantes brilhavam ao explicar seus projetos. Não era a empolgação artificial de quem segue um roteiro, mas o entusiasmo genuíno de quem descobre o valor de seu próprio conhecimento. Na nova sede do Instituto, uma surpresa aguardava. A antiga jaula de madeira, onde Bernardo havia passado seus primeiros dias na comunidade, fora cuidadosamente desmontada e reconstruída no jardim central. Não mais como prisão, mas transformada em uma estrutura artística, uma espécie de gazebo, onde algumas de suas barras haviam sido substituídas por placas, com mensagens sobre transformação, liberdade interior e reconexão com valores essenciais. Foi ideia de Raquel, explicou Janaína, notando a emoção no rosto de Bernardo. Ela disse que a jaula precisava contar sua história para as gerações futuras. É perfeito, murmurou ele, tocando as barras de madeira que um dia o confinaram e agora serviam como símbolo de libertação. Após a visita completa, todos se reuniram no centro comunitário para uma cerimônia especial. Bancos haviam sido dispostos em círculo, e no centro, uma mesa simples coberta com tecido de algodão colorido, decorada com flores e frutos da região. Mateus deu início à cerimônia, dirigindo-se à comunidade reunida. Estamos aqui hoje para celebrar não apenas a visita de Bernardo Alvarenga, mas para marcar oficialmente o início de uma nova era para Igarapé dos Sonhos. Uma era de parcerias verdadeiras, de desenvolvimento sustentável, de valorização de nosso conhecimento e cultura. Bernardo foi convidado a falar em seguida. De pé, diante de rostos atentos e esperançosos, sentiu o peso da responsabilidade que assumira voluntariamente. Há 6 meses, começou ele, cheguei a esta comunidade como um estranho, um homem da cidade grande cheio de planos e certezas. Saí daqui transformado com mais perguntas que respostas, mas com uma certeza maior que todas, que o verdadeiro progresso só acontece quando respeitamos as pessoas, suas histórias, seus saberes e sua conexão com a terra. Fez uma pausa, percorrendo com o olhar cada rosto na audiência. Nos últimos meses enfrentei muitos desafios em São Paulo. Pessoas questionaram minha sanidade mental, sugeriram que eu havia sido manipulado, pressionaram para que voltasse ao modelo de negócios tradicional.
Mas cada vez que vacilava, lembrava-me da jaula. Não como um lugar de confinamento, mas como o espaço onde finalmente enxerguei a prisão invisível em que vivia antes. A prisão da ambição desmedida, do sucesso a qualquer custo, da desconexão com o que realmente importa. Murmúrios de aprovação percorreram a audiência. Hoje, continuou Bernardo, não venho apenas cumprir promessas feitas, venho fortalecê-las e ampliá-las. O Instituto Sebastião Nascimento não será apenas um projeto local, mas um modelo para todas as operações da Alvarenga Ecoturismo daqui para frente. Cada empreendimento que desenvolvermos seguirá os princípios que aprendi aqui: propriedade compartilhada com as comunidades, respeito ao conhecimento tradicional, preservação cultural, sustentabilidade real, não apenas a de marketing. Paula aproximou-se, trazendo uma pasta com documentos oficiais. Além do fundo educacional já estabelecido, prosseguiu Bernardo, estamos criando hoje o programa de bolsas Raquel Nascimento, que financiará os estudos superiores de jovens da comunidade em áreas como gestão ambiental, turismo sustentável, biologia da conservação e outras que contribuam para o desenvolvimento local. Raquel, sentada ao lado do avô, arregalou os olhos em surpresa. Janaína abraçou a filha, emocionada. Mas há uma condição para as bolsas, acrescentou Bernardo com um sorriso. Os jovens devem retornar e aplicar seu conhecimento aqui, enriquecendo a comunidade com o que aprenderam lá fora. Sebastião acenou em aprovação, reconhecendo a sabedoria daquela condição. Por fim, concluiu Bernardo, quero anunciar que a Alvarenga Ecoturismo está oficialmente mudando de nome. A partir de hoje, somos a Nascimento em Alvarenga, turismo regenerativo. Não apenas sustentável, que mantém as coisas como estão, mas regenerativo, que ajuda a curar, restaurar e melhorar os lugares e comunidades onde atuamos. A revelação foi recebida com aplausos entusiasmados. Sebastião, visivelmente emocionado, foi convidado a se juntar a Bernardo no centro. Os dois homens, tão diferentes em suas origens e trajetórias, mas agora unidos por uma visão compartilhada, apertaram as mãos sob os olhares emocionados da comunidade. Há uma última surpresa, anunciou Bernardo fazendo sinal para Paula, que saiu rapidamente e retornou com uma caixa de madeira entalhada. Abrindo-a cuidadosamente, Bernardo retirou um objeto que brilhou sob a luz do sol que entrava pelas janelas. Uma medalha nova, cuidadosamente confeccionada em prata sustentável, com a inscrição Sebastião Nascimento, Guardião da Sabedoria, Fundador Honorário. Esta medalha, explicou Bernardo colocando-a no pescoço do idoso, é apenas um símbolo material de algo muito maior. Representa o reconhecimento de que seu conhecimento, Sebastião, vale mais que qualquer diploma ou título acadêmico. É um pedido de desculpas pelos anos em que não valorizamos devidamente sua sabedoria, que é uma promessa de que seu legado continuará vivo, não apenas nesta comunidade, mas em todos os lugares onde a Nascimento em Alvarenga atuar. Sebastião, geralmente tão contido, não conseguiu conter as lágrimas. Abraçou Bernardo longamente, em um gesto que simbolizava não apenas a reconciliação entre dois homens, mas entre duas visões de mundo que finalmente encontravam um terreno comum. A cerimônia transformou-se em celebração. Comida foi servida, música tocada, histórias compartilhadas. Bernardo, agora perfeitamente à vontade entre pessoas que meses antes consideraria simples demais para seu círculo social, conversava, ria, aprendia. Ao entardecer, enquanto o sol começava sua descida no horizonte amazônico, Bernardo encontrou um momento de quietude para conversar com Raquel. Sentados à beira do rio, observavam os reflexos avermelhados na água escura. Então, perguntou ele, o que achou do programa de bolsas com seu nome? Raquel balançou os pés na água pensativa. É uma grande responsabilidade. Espero que os jovens que receberem as bolsas entendam que não é só sobre estudar e conseguir um bom emprego, e sobre o que seria, na sua opinião. Sobre aprender coisas novas sem esquecer as antigas, sobre trazer conhecimento de fora, mas sempre respeitando o que já existe aqui. Sobre crescer sem perder as raízes. Bernardo sorriu mais uma vez impressionado com a sabedoria natural daquela criança. Você tem razão, como sempre. É exatamente isso que esperamos. Senhor Bernardo, perguntou Raquel após um momento de silêncio, o senhor é feliz agora?
A pergunta, a mesma que ela havia feito meses antes e que o pegara desprevenido, agora encontrava um homem diferente. Sim, Raquel, respondeu com sinceridade. Não o tempo todo, porque a vida tem seus desafios, mas encontrei um propósito que vai além de acumular dinheiro ou poder. Encontrei pessoas que me importam de verdade, como você, seu avô, esta comunidade, e isso traz um tipo de felicidade que nenhum bem material pode oferecer. A menina sorriu, satisfeita com a resposta. A jaula funcionou então, Bernardo riu. A jaula foi apenas o começo. O verdadeiro milagre aconteceu depois, nas histórias que ouvi, nas lições que aprendi, nas conexões que fizemos. Sabe o que vovô sempre diz? Que às vezes precisamos perder algo para encontrar algo maior. Seu avô é um homem muito sábio, concordou Bernardo. Perdi minha arrogância, minha certeza de que sabia tudo, minha visão limitada de sucesso, e encontrei humildade, abertura para aprender, uma definição mais rica do que significa realmente ter êxito na vida. O sol tocava agora a linha do horizonte, pintando o céu com tonalidades vibrantes de laranja e vermelho. Era um momento mágico que os ribeirinhos chamavam de a hora dourada, quando o dia e a noite se encontravam em perfeito equilíbrio. Precisamos voltar, disse Raquel, levantando-se. A festa de celebração vai começar, e vovô vai contar a história da nossa comunidade para todos. Caminhando de volta à vila, Bernardo refletiu sobre a jornada extraordinária que o trouxera até ali. De magnata implacável a parceiro respeitoso, de explorador a aprendiz, de prisioneiro em uma jaula física a um homem livre de prisões internas muito mais limitantes. Na praça central, a comunidade reunia-se em círculo ao redor de uma fogueira. Sebastião, sentado em uma cadeira especial, a nova medalha brilhando sobre seu peito, preparava-se para iniciar a narração tradicional. Raquel correu para sentar-se aos pés do avô, seu lugar habitual. Bernardo juntou-se ao círculo, não como visitante ilustre, mas como mais um membro da comunidade expandida que se formara. Paula sentou-se ao seu lado, agora não apenas sua assistente, mas parceira no novo caminho que trilhavam juntos. Vou contar hoje, começou Sebastião, sua voz clara carregando a autoridade mansa dos grandes contadores de histórias. A lenda do homem que foi aprisionado para encontrar a liberdade. A história de como uma jaula de madeira abriu portas invisíveis e de como uma criança ensinou a um homem poderoso o significado verdadeiro da riqueza. Enquanto a narrativa fluía, entremeada pelo crepitar da fogueira e pelos sons noturnos da floresta despertando, Bernardo sentiu uma paz profunda, a certeza de estar exatamente onde deveria estar, fazendo exatamente o que deveria fazer. A jaula física permanecia transformada em memorial no jardim do Instituto, mas seu verdadeiro significado vivia agora nas ações diárias, nas parcerias formadas, nas vidas transformadas. Uma lição não apenas para Bernardo Alvarenga, mas para todos que encontrassem sua história, de que às vezes é preciso perder o controle para encontrar o propósito. De que verdadeira riqueza não se mede em posses, mas em conexões, e de que a mais poderosa transformação começa quando temos coragem de ouvir a sabedoria daqueles que normalmente não escutamos. Sob o céu estrelado da Amazônia, enquanto a história de Sebastião entrelaçava passado, presente e futuro, sementes de esperança floresciam, não apenas em Igarapé dos Sonhos, mas em todos os lugares onde aquela história fosse contada.